Lucas 7, a partir do verso 11. E eu quero ser boca de Deus para você. Eu quero que Deus seja manifesto naquilo que Ele colocou no meu coração. Eu confesso que eu preparei aqui um texto, uma palavra toda. Eu tenho participado de muitas conferências de casais, tenho tido essa honra do Senhor. Mas hoje eu vim aqui como um profeta. E a Bíblia diz que quando a gente crê em Deus, a gente está estabelecido e seguro. Mas quando a gente recebe um profeta na condição de profeta, a recompensa de um profeta é liberado e a gente está autorizado a prosperar. E eu quero dizer que a sua casa vai prosperar para a glória do Senhor. Quem encontrou as Escrituras, e se você tem a Bíblia, abra aí a Bíblia. Se você não tem a Bíblia, abra o iPad. Se você não tem o iPad, abra o iPhone. Se você não tem o iPhone, abra o iFolha. Ou é nada. Mas vamos meditar nesse texto. E eu quero ler com vocês agora. Lucas 7:11 diz assim: no outro dia, diga, no outro dia, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Poços de Caldas. Eu já estou na versão atualizada e revisada, tá? Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Note isso. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores mais. Chegando-se, tocou o esquife. E grifa isso na sua Bíblia agora, olha. Pararam os que conduziam o cortejo fúnebre. Pararam os que conduziam. E ele disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o 10º Congresso Nacional de Casais em Poços de Caldas. Você conseguiu ler aí nessa versão? Esta notícia a respeito dele divulgou-se por Poços de Caldas, Campinas, Ceará, São Paulo, Bragança, por todos os lados. Amém? Eu já não atendo mais o telefone quando estou dirigindo. Por divina revelação, 220 pontos na carteira, R$ 1.700 em multas, e uma palavra da minha esposa que me disse: eis que tomarei teu carro. Senti que Deus estava falando comigo naquele momento. 1 Josué, capítulo 2, versículo 3 diz: dura coisa cair na mão de uma esposa irada. Então resolvi não mais atender o telefone quando eu dirijo. E terça-feira é um dia crucial para o nosso ministério, é o dia que a gente está com os pastores, é o dia da reunião de campanha lá, dessas que a gente faz durante a semana na igreja. E eu sempre estou com os pastores terça-feira e o dia todo na igreja, e nesse dia que está em minha mente, e desse fato que eu estou narrando, eu disse ao pessoal: venham só para o culto, não venham para as reuniões, venham para o culto à noite. Da minha casa à igreja, uns 20 minutos, eram umas 6:30 da tarde. Eu saí de casa dirigindo, eu coloquei o celular no console, estou dirigindo e notei que um telefone começou a me chamar insistentemente. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, dezenas de vezes. Quando parou no sinaleiro, eu falei: essa pessoa literalmente está com algum problema. E eu tenho o hábito de dar aos telefones dos relacionamentos, separar, catalogar por o nome da pessoa. Esses telefones modernos permitem você criar essas coisas. E estava no sinaleiro, eu toquei no viva voz e perguntei, e disse: alô. Quando a voz do outro lado soou, eu reconheci na hora. Um dos discípulos que a gente tem falou: pastor. Eu disse, perguntei na hora: que telefone é esse? Eu tenho todos os seus telefones.
Esse é um aqui secreto de casa. E ele perguntou: onde o senhor está? Eu falei: eu estou no trânsito, indo para a igreja. E ele deu uma notícia ruim, disse assim: se o senhor não vier aqui em casa, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer. E desligou. E eu falei: alô, alô. Toquei para chamar e ao chamar, chamava e não atendia. E você sabe que quando você tem alguns relacionamentos, você consegue também delinear com graça, se você convive de perto, a reação das pessoas, o tom da voz, como elas se movimentam. E essa pessoa é uma pessoa, pensa numa pessoa que tudo deu certo. História de vida, história de família, casamento, bem-sucedido, um dos lugares mais nobres da nossa cidade ele mora. E não combina com ele a atitude, não combina com ele a manifestação. E eu entrei num pensamento de preocupação, falei: alguma coisa está muito fora do lugar. Toquei para a igreja, toquei o telefone, falei com um dos pastores: olha, toca o culto que eu vou fazer uma visita e eu chego para pregar. Dei meia volta, liguei para casa e falei para minha esposa: eu estou indo atender uma família e vou para o culto depois. E vim em direção da casa dele, do condomínio dele. Esses condomínios que você chega, o cara tira uma foto sua, pega a sua digital, pede tua ficha e vai. Eu cheguei na porta, o cara disse: pode entrar. Meu coração já estava acelerado. Parei o carro na porta da casa dele, uma casa tremenda, porta aberta. Fui entrando e fui me anunciando: alô, pastor Justo chegando, alô, 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 tudo fora do lugar. Não vou descrever o processo, mas pensa num ambiente onde Satanás entrou. E onde a morte estava assim, perene e presente. E aquele período que eu achei que era uma coisa assim, entrou noite adentro, um processo incomum. Comecei a orar e lutar naquela guerra espiritual, e uma hora orei, falei: Espírito Santo, se o Senhor não fizer uma obra nessa casa. E sabe quando parece que o céu faz assim, ó, entra dentro de um lugar que você tem a sensação que é palpável a glória do Senhor? O mesmo ambiente de morte, de desgraça, foi banido, e um ambiente de glória e graça entrou naquela casa. Algo sobrenatural da parte do Senhor. Eu estou cortando tudo para a gente entrar na palavra, e eu poderia dar detalhes aqui terríveis. Termino aquela noite naquela casa com o casal abraçado, orando, sendo restaurado. A moça se recompondo, uma dama, ela vai à cozinha para passar um café. Pastor, vou passar um café. Ficamos eu e o moço. Ele pede um minuto, vai debaixo de um móvel, puxa uma caixa, dá na minha mão e diz assim: dá fim, pastor. Pus no carro, fechei a porta, sou filho de militar. E quando eu voltei para casa naquela noite, eu comecei a pensar: e se eu não tivesse atendido o telefone e feito uma volta? E se eu não tivesse chegado lá? E a minha mente, ao mesmo tempo que ela pensava, o ambiente daquela glória veio para dentro do meu carro, e eu comecei a cantar uma canção do Marquinhos, no momento dele de muita luta, de muita dificuldade, quando ele, numa crise depressiva, escreveu: não morrerei, não morrerei, enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Era noite fria, eu vim cantando: não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E vim cantando. Quando entrei na minha garagem, eu ouvi 2 vezes a mesma frase: eu sou Deus que cancelo funerais. Ouvi 2ª vez: eu sou Deus que cancelo funerais. Eu vim aqui essa noite, como um profeta, dizer para você que os funerais da sua vida e da sua casa estão cancelados para a glória e louvor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode repetir comigo? Está cancelado
todo funeral em nome de Jesus. Diga aí para um casal perto de você, diga aí para um amado, ao seu lado está cancelado. Dr. Charles Swindoll, um dos tremendos escritores que abençoou demais essa nação com os seus livros e materiais, dizia que esta parte das escrituras que a gente está lendo, ou que a gente leu, não é dirigida a uma viúva de Naim, é dirigida a toda a casa de um servo de Deus, que lê esse texto. Isso não se trata e não se manifesta como está escrito nessas traduções da Bíblia, que você vê capítulos e versículos, e essas divisões em que a gente põe assim os títulos em cima. Se você olhar na revista atualizada, está assim: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Não tem nome, não tem endereço, não tem SIC, não tem RG, só diz que ela é uma viúva de Naim, só diz que ela tem um filho que morreu. Esse texto tem mais a ver com a minha vida e a sua vida do que você imagina. Não tenho tempo hoje de fazer uma construção clara de onde Jesus está vindo, mas ele está vindo lá de Nazaré. E lá em Nazaré, houve um episódio tremendo com ele, na leitura da palavra, e ele prega a sua primeira mensagem em Isaías 61, quando ele é chamado para ler um dos pergaminhos, ele abre Isaías 61, e ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu. E quando ele termina a leitura e ele desce, ele diz para todos que são seus amigos, pessoas que o conhecem: hoje se cumpriu essa palavra. Tomam ele, querem precipitá-lo, e ele passa por entre todos aqueles e diz: um profeta não tem honra na sua casa. E ele sai daquele lugar e daquele ambiente frustrante para um encontro na porta da cidade de Naim. E olha, eu quero dizer para você, se aconteceu em Naim, pode acontecer aqui em Poços de Caldas essa noite. Se aconteceu em Naim, pode acontecer na casa de qualquer milionário ou de qualquer pessoa simples que você conhece. Esse encontro tremendo de um Deus que tem um propósito tremendo estabelecido para a minha vida e para a sua vida. Quando as duas multidões se encontram na porta de Naim, nesse entroncamento tremendo, olha que coisa tremenda. Ninguém mandou um zap para Jesus dizendo: a mulher de vestido cinza, a mulher de vestido preto, a senhora de coque naquele canto é a mulher que sofre. Veja, o sofrimento dessa casa é tão terrível que uma cidade de quase 1.800 pessoas está indo com esta mulher enterrar a última coisa que ela tem, que é um filho que acaba de falecer. E nessa casa, se tivesse uma placa na porta, deveria ser a casa da morte, porque ela já perdeu o marido e agora perde o filho. Ela perde o esposo e agora perde o filho. Ela perde o sonho do amor com o marido e perde o resultado desse amor, que é o filho. E quando ela está saindo, Jesus está chegando. E eu gosto dessa expressão do verso 13, que diz assim: que ele viu aquela mulher, ele enxergou aquele quadro, ele enxergou aquela situação no antes, no acontecimento presente momentâneo ali, e ele viu o futuro daquela casa. Quando ele olha aquela mulher, ele faz um posicionamento interessante, porque veja, olha o que ele diz para ela. Ele é movido por uma compaixão profunda pela vida dela, pelo que está acontecendo com ela, e ele lhe dirige uma palavra. Olha o que ele diz: você pode parar de chorar agora. 10 anos atrás, eu tive a honra, a tristeza, a graça e o sofrimento de fazer o sepultamento da minha mãe. Quase 5.000 pessoas estavam no sepultamento da minha mãe. Um culto de mais de 4 horas. Uma mulher que gerou 3 pastores. Uma mulher que cantou num coral das Assembleias de Deus 51 anos como solista. Uma virtude graciosa da oração. E eu aprendi muita clareza quando eu sou de uma família com base patriarcal. Eu tenho um pai de 80 anos vivo, que ainda ora 4 horas por dia. E na minha casa é muito simples. Quando a minha família reúne, eu tenho 2 irmãos pastores, meus tios estão agregados nesse processo, eu sou o mais velho.
Quando a minha família reúne e vai ter festa, quem ora sou eu. Meu pai não fala assim, hoje unidunite, salame, mingue. Não, 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 eu sou mais velho, Josi vai orar. Quando minha mãe falece, meu pai me faz uma ligação e diz, filho, cuide de tudo. Escolhi o caixão, mandei abrir a sepultura, convidei meus amigos pastores, preparei o culto fúnebre, distingui os que falariam, quem cantariam, e fiquei com a responsabilidade de pregar a última mensagem no culto fúnebre da minha mãe. E uma coisa impressionante de uma família assim, é que quando nos reunimos à volta do caixão da minha mãe, todos estavam lá, minha avó ainda viva, meus irmãos, suas esposas, os nossos filhos, e houve um momento, por ser o mais velho, que eu disse, aqui encerra o processo, aqui fecha esse momento, e agora vamos sepultar a mamãe. Algumas pessoas, e você vai encontrar muita gente assim que chega e diz, olha, não chore, olha, ela era querida. Que autoridade essas pessoas têm para dizer para mim e para você num processo como esse? Porque elas não entendem o que está acontecendo, elas não entendem sua dor, sua perda. Então quando Jesus vê aquela mulher, e ele dirige uma palavra para ela, é uma questão muito clara que está acontecendo. Ele está vendo que na vida dela existe algo que está faltando, existe uma lacuna que está aberta, existe uma área da vida dela que tem algo a ser preenchido. E ele mostra a autoridade dele sobre a situação, quando ele se dirige a ela dizendo, aqui eu tiro você dessa condição e te levo para uma outra condição. Aqui acaba o seu sofrimento e começa uma nova etapa da sua vida. Ele tem uma visão tão clara que a próxima palavra do verso 14 é uma palavra técnica, diz assim, e ele chegou. Que visão você tem quando alguém diz assim, fulano chegou? É de alguém que está presente, é de alguém que chegou para algum trabalho. Quando Jesus chegou, ele chega para ocupar um lugar e para tratar com a mulher. O lugar que está vago é o lugar do pai, é o lugar da autoridade, é o lugar da paternidade, é o lugar da responsabilidade. Jesus entra nesse lugar de autoridade e diz para a mulher, seu casamento, suas dores, suas perdas, suas amarguras de alma, elas cessam aqui, cessam agora. Esse mesmo lugar pode estar vago na vida de muitos pais, de muitas famílias, de pais que estão vivos, mas não sabem ocupar esse lugar. Não sabem e não entendem a grandeza e a dimensão de uma autoridade. Olha que coisa impressionante. Hoje nesse almoço, o ambiente era de muita autoridade. Pastores, líderes, militares, políticos. De repente entrou naquele ambiente o presidente da república. Quem ele é? Um capitão do exército aposentado, político. Só que hoje ele está investido, ele está revestido de uma autoridade de presidente da nação. Só da entrada dele, o ambiente mudou. A postura das pessoas mudou. A maneira de se lidar e de se movimentar mudou. Quando você entender a autoridade de Cristo dada a você como marido, como esposa, ambientes serão mudados, movimentos serão alterados, condições serão estabelecidas. Jesus está entrando num funeral, não é parente próximo, a mulher não é líder de célula, não é nenhuma ovelha em nenhuma área do ministério, não há nenhum vínculo a não ser a compaixão, mas ele chega e quando ele chega, ele ocupa um lugar vago, um lugar de autoridade. Ele está restaurando àquela mulher aquilo que foi perdido. Ele está dizendo para ela, daqui para frente é comigo, daqui para frente eu sou quem pago a conta, daqui para frente é sobre minha responsabilidade, daqui para frente é na minha autoridade que as coisas vão funcionar. Sabe, queridos, a perda de um pai, a perda de uma mãe, o divórcio num casamento,
É uma pressão terrível sobre a família tão grande, que a gente vê esse caos que virou a família, os relacionamentos e a movimentação das pessoas hoje, não é nem na igreja, é na sociedade. Eu estava no shopping esses dias, e eu vi uma garota de uns 13 ou 14 anos, falar com um militar como se estivesse falando com um ligeira. E eu fiquei pensando, um pouquinho mais atrás, essa garota não faria isso nunca. O que é isso? Perda de referenciais, perda de pessoas que possam ser referenciais claros. Nós estamos aqui. Diz, eu estava lá em casa e eu saí com o meu garoto João. A gente foi fazer um negócio na cidade e hoje tudo é shopping, você quase não vai no centro antigo da cidade. E eu quis que ele tivesse uma experiência no calçadão. Na nossa cidade tem um calçadão que é coisa linda. E ali eu fui mostrando para ele como é que é a vida. Falei para ele, cara, você precisa entender como é que as coisas funcionam a partir do lugar que você estuda, da faculdade que você vai de carro de volta. Falei, vamos de ônibus. O João estava tendo uma experiência tremenda. E num dado momento, fomos atravessar uma rua. Eu falei, me dá um minuto. Virei para cá. Quando eu olho, ele está atravessando. Ele tem 17 anos, quase do meu tamanho. Ele está atravessando na boa e eu estou vendo um cara de moto descer. E ele não percebeu que o cara da moto estava vindo rápido na direção dele. E eu falei assim para ele, João Vitor. E ele deu aquele susto, e eu puxei ele. Quando eu puxei ele, o cara da moto passou. A mulher que estava perto, uma senhora, disse assim, o senhor acaba de salvar seu filho. E eu falei assim, e ele vai aprender uma lição sobre isso. Eu falei para ele, aí, guarda isso que eu estou te dizendo para a vida toda. Eu não sou a pessoa que está tentando te impedir de nada. Não estou te impedindo de dirigir, não estou te impedindo de escolher, não estou te impedindo de decidir isso, aquilo. Só presta atenção, que enquanto você estiver debaixo da minha cobertura, você está guardado e protegido. Mas se você sair meio metro para lá, uma moto como essa, na vida, pode te atingir. Muitos pais estão aqui, muitas famílias aqui representadas. Às vezes você não tem o entendimento do que é um filho que Deus te dá. Meu pai tem 80 anos. Eu tenho certeza no que eu estou falando aqui. Muito do resultado que eu estou tendo na minha vida hoje tem a ver com as orações desse velho. E eu ainda agora liguei para ele e falei, pai, vou pregar agora. Já está orado. Ele nem falou que orar. Falou, já está orado. Eu falei, pronto, está lá no trono, nem vou pedir uma oração mais. Você precisa entender o que está acontecendo nessa casa. Essa casa está indo sepultar o tesouro. E Jesus chega e ele entra. Olha, quando a gente perde esse vínculo da cobertura espiritual, crises são agravadas, referenciais são perdidos, papéis são invertidos. E nós geramos uma geração doente. Estou atendendo uma garota lá da igreja de 16 anos, filha de pastor. Papel invertido. Essa garota tentou o suicídio. Não estou falando de uma menina que não foi criada no evangelho, estou falando de filha de pastor. Uma menina brilhante, uma menina inteligente. Mas os papéis estão invertidos no processo e essa família estava morrendo. Deus trouxe eles para debaixo do nosso pastoreio agora. A garota tem uma voz. Se ela tivesse nascido na América, ela seria brincando uma Tasha Cobbs. Brincando. É que é brasileiro. É que está aqui no nosso meio, a gente acaba não enxergando o ouro que está lá dentro. Eu vim aqui essa noite, porque lugares que estavam vagos serão ocupados por pessoas que
perderam referenciais, e Deus quer alinhar a tua vida, porque a próxima etapa que Ele tem para a tua casa, para a tua família, é uma etapa de reconstrução, de prosperidade, de crescimento e de muita vitória que vem de cima e vem do alto. Olha que coisa linda. Quem é que tem autoridade para fechar um processo dele? O dono do processo. Quando eu disse para os meus irmãos, aqui a gente termina o culto fúnebre, vamos enterrar a mamãe, ninguém perguntou por quê, onde, quando, fechou-se o processo e foi, porque eles entendem que foi me passada uma autoridade como irmão mais velho para cuidar. Quando Jesus entra naquele processo e ele fala com a mulher, mesmo sem ter vínculos, ele diz para ela, hoje eu mudo você do lugar que você estava e te coloco numa nova dimensão. Esse congresso vai tirar você do lugar que você estava e vai te pôr numa outra condição espiritual, familiar e até ministerial. Agora preste atenção, Jesus chega para ocupar esse lugar, mas não chega primeiramente para o problema dela, ele chega para ela. E olha que coisa interessante, lê com calma. Ele chega para quem? Para mim, a ideia é simples. Ele chega para a mulher, ele chega para quem está vivo, ele chega para quem está necessitado. Ele chega e, na minha concepção, ele abraça a mulher. No meio do processo ele abraça a mulher. E olha que coisa impressionante. Só depois ele toca no processo. Só depois ele toca no morto. Só depois ele toca no problema. Quando Deus chega para você, chega para o teu casamento, chega para o teu relacionamento. E depois de estar com você, vai tocar naquilo que te aflige. Vai tocar naquilo que tira a tua paz. E olha que coisa impressionante. Não é um milagre sobrenatural. É só uma questão de estender a mão. Quando Deus estiver tão perto da tua casa, tão perto de você, tão perto de um relacionamento profundo contigo, vai ser uma coisa simples, o agir miraculoso dele na tua vida. É só uma questão de tocar, é só uma questão de estender as mãos, é só uma questão de abraçar, é só uma questão de liberar uma palavra. E agora leia com calma para a gente começar a fechar essa palavra. Quando ele toca no morto, para o processo. Quem está carregando não pode enterrar. Quem quer acabar com o processo, quem tem hora marcada para pôr dentro da cova, não pode mais conduzir para a morte. Eu profetizo aqui esta noite, Deus estará tocando na sua vida, na sua casa, nas tuas feridas aqui esses dias, que os processos de sentenças, de morte, de divórcio, vão ter que parar. Vão parar e não vão poder chegar. Vão parar e não vão concluir. Vão parar porque há uma ordem do trono e do dono. Isso aqui é meu. Isso aqui pertence. Veja, seu casamento pertence ao Cordeiro. Sua família pertence ao Senhor. Sua casa e seus filhos são propriedade exclusiva dele. Coisas se atrelaram e agarraram a tua casa, mas esta noite o Eterno chegou para tocar e dizer: é minha propriedade, é meu. Ninguém leva, ninguém enterra, ninguém rouba, ninguém sentencia. Todas as sentenças são quebradas pela autoridade do nome de Jesus. Agora veja isso. Jesus entra num negócio que não lhe pertence e toma para ele. Jesus ocupa um lugar que não era dele e se posta como resgatador da família. Jesus abraça essa casa e toca no sofrimento dela, e o processo estabelecido lá para. Agora olha esse detalhe e vamos fechar. Ele dirige uma palavra a um morto. Diga comigo, neste ano eu vou aprender a falar o que Deus fala. Você vai precisar trocar o vocabulário da sua comunicação familiar. Olha o que Jesus diz: jovem, eu te dou uma ordem, levanta-te. Quando Deus quis ensinar alguma coisa para nós profética,
revolucionária, ele pegou um profeta, levou esse profeta num lugar e pediu a ele um relatório sobre o lugar. E a Bíblia diz que esse profeta, andando nesse campo, andava à volta e não se misturava, e a Bíblia diz desse jeito, que depois de olhar, averiguar, o Eterno perguntou para ele: o que você vê? Ele disse: olha, eu vejo um vale, eu vejo que aqui já teve alguma coisa, eu vejo que aqui já teve festa, já teve coisas tremendas, mas aqui morreu, já era. Aqui não tem mais nada, a coisa chegou num ponto que é sequíssima. Não há mais vida aqui. Deus perguntou: isso pode ser transformado? Bom teólogo disse: claro, tu és soberano, uma palavra tua. Curto, acho que eu estou dando curto. Uma palavra tua muda qualquer coisa, Eterno. E olha o que o Senhor disse para ele: já que uma palavra minha muda tudo, eu quero que você pare de dar voltas, quero que você participe do processo, quero que você entre nele, quero que você se misture, e quero que você fale vida aonde há morte. Em outras palavras, seja profeta do seu próprio destino. O cara teve que deixar toda a teologia dele de lado e todo o cerimonialismo que ele tinha, e ele teve que andar onde estava a morte. Ele teve que se contaminar no sentido teológico. Ele andou, ele se contaminou, ele fez parte de um processo. Quando ele entrou nesse processo, ele começou a dizer: vida, 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 vida. E enquanto ele profetizava, uma revolução acontecia. Escute, quando você entra nesse ambiente, ou você é osso ou você é profeta. Ou você é parte morta ou você é parte transformadora. E veja, o Eterno comunicou vida a você, e a sua boca é uma fonte de vida. Provérbio diz que da nossa boca procede vida ou morte. Repete comigo: falarei vida e não morte. Falarei bênção e não maldição. Falarei cura e não doença. Falarei prosperidade e não miséria. Porque o milagre está na minha boca. Abra essa boca abençoada sua e diga para alguém: você nasceu para ser profeta de Deus aonde Ele te inseriu. Não transfira esta responsabilidade para ninguém. Não transfira essa responsabilidade para outros. Essa é responsabilidade sua. Entre na sua casa amanhã e diga: essa casa é um lugar de pessoas imperfeitas, mas é um lugar de gente feliz. Entre na sua casa amanhã e diga: esse é um pedacinho do céu. Seja profeta, agente transformador daquilo que Deus te entregou. Entre nesse lugar. Jesus não disse para o menino: rapaz, você deu muito trabalho. Ele disse: você levanta hoje. Jesus entrou na casa de Jairo, pôs os chorões para fora, fechou a porta, pegou na mão da menina, e tenho para mim que ele disse essas palavras: garota, teu pai pensou que não ia pagar a festa de 15 anos, vai pagar a festa. Teu pai pensou que hoje era o teu último dia, mas não é, o começo. E enquanto ele falava com a garota, ele liberou uma palavra de: entre na tua casa e comece a falar vida. Minha mulher perdeu um bebê, o nosso terceiro filho, ela perdeu. A gente teve uma perda delicada, difícil. Depois Joana Beta entrou em depressão profunda. Minha mulher tem 4 universidades, 2 mestrados, 1 doutorado. Uma mulher tremendamente estudiosa, tremendamente envolvida na obra. Ficou mais de 2 anos e 7 meses numa cama como uma morta.
e eu pregando para todo lado, e Deus ressuscitando e abençoando gente, e na minha casa, aquela luta, e Deus me deu uma palavra um dia, ouvindo o bispo T.D. Jakes, ele disse: onde você caiu, é o lugar que Deus te levanta, e onde Deus te levanta, nasce o teu ministério, e onde a morte reinou, a vida vai entrar. Peguei essa palavra, entrei em casa e disse: é hoje, onde você caiu, você levanta. Onde você levanta, nasce o seu ministério. E onde a morte reinou, vai reinar a vida. Pastor Josué já pregou nas nossas reuniões de mulheres. Dá mais de 1000 mulheres nas nossas reuniões de mulheres. Deus tem ressuscitado mulheres a partir da ressurreição da minha esposa. E se Ele fez lá em casa, pode fazer na tua casa. Aprenda a falar vida. Quando Jesus pegou na mão daquela menina, Ele comunicou vida. Abra a tua boca e seja profeta dos teus filhos. Diga para eles: vocês vão reinar em vida. Diga para os teus netos, Salmo 112: vocês serão a geração mais poderosa na terra. Diga para aquilo que você faz, para aquilo que você desempenha: Deus me plantou aqui para ser profeta, agente de milagres. Aprenda a falar o que Deus fala. Olha aqui Jesus falando com aquela pessoa e comunicando vida. Olha que coisa importante, e a gente encerra. Jesus dá uma ordem para o menino levantar, e o garoto senta. Lê para você ver. Ele diz assim: levanta. Eu fiquei lendo esse texto e falei: ué, o cara, em vez de levantar, senta, e ele passa a falar. Não estou entendendo. E eu estava com um médico querido, ele falou assim: pastor, é fácil. Jesus não está falando de um movimento do corpo, Ele está falando de uma vida que está voltando. Está no texto: estivera morto, não está mais. A vida entra primeiro dentro, depois o corpo faz as movimentações. E ele disse: uma das coisas mais importantes para você saber, quando uma pessoa está em coma, a gente só libera ela em plena condição para voltar para o quarto e para ser liberada quando ela domina a comunicação. É que a vida está lá. Fiquei olhando isso e o Espírito Santo falou no meu coração: esse é um grande problema hoje. A gente não percebe que o que está matando a nossa casa vai matar nossos filhos. E os nossos filhos estão sendo roubados de ser a voz profética da próxima geração. Garotada que tem conhecimento, garotada antenada, mas não tem voz para falar, não tem voz profética para comunicar, não tem testemunho espiritual como referência, porque marido e mulher trabalham tanto para dar celular de última hora, escola boa, balé, natação, clube de futebol, mas não tem mais experiência espiritual em casa. Eu cheguei atrasado para pegar o garoto para levar para a escola. E lá, se você perder a hora da prova, você perde a prova, perde a nota e tem que pagar para fazer prova. E a minha mulher me orientou: não atrase. E eu atrasei. Quando eu cheguei na porta para pegar o garoto, o João, ele entrou no carro, virou para mim e falou: você está atrasado, mamãe vai te matar. Falei: cara, eu chego lá, aqui é a hora, não tem jeito. Aí eu falei: e agora? Ele falou assim: pode dar resultado, e você que é pastor, se vira, vai orar, pede um milagre, só um milagre resolve isso, entendeu? Aí eu falei: então ora aí, filho, enquanto eu dirijo. Eu sou só ovelha, você que é pastor, se vira, e você vai morrer porque eu vou perder a prova e a mamãe vai te pegar, e já que você prega, pede para Deus fazer. Eu estou dirigindo, falei: Deus, e agora? Lascou, porque eu estou dirigindo, e eu falei: meu Deus, eu preciso de um milagre, Senhor, manda um milagre. Eu estava mais pensando em morrer na mão da minha mulher, não de salvar do processo. Falei: faz um milagre, Senhor. Aí ele falou para mim: pai, essas orações michuruca não resolve, faz oração do vovô, aquelas fogo, canela, manto, rabo de arraia, vai para cima, vai ninja, senão não resolve. E eu estava lá: meu Deus, e agora? Aí eu falei: Senhor, trava a escola. Ele falou: o quê? Não, pai, eu preciso salvar da prova. Eu falei: é aqui, deu, essa daqui que vai.
para aquela escola Jeová que eu tenho que chegar. Quando eu cheguei na porta da escola, todo mundo para fora, caiu energia. Falei para ele, aí mano, aqui tem café no bule, meu chapa. Vem não. Aí ele falou assim, a escola está aqui fora, não tem problema. Eu preciso saber se a professora não vai me deixar entrar. Falei, essa aí você não pediu oração, você pediu para... Aí eu falei, vou te largar aqui. Não, você vai comigo lá na classe. Aí abriu a porta, todo mundo foi entrando, eu fui entrando. Os alunos entraram para a classe, cadê a professora? Nada. Aí chega a professora, ô pastor, tudo bem? O senhor não vai acreditar, uma coisa me impediu de chegar aqui. Virei para o João e falei, beleza? Fui, hashtag fui. Nossos filhos vão ter experiências espirituais. Nossos filhos serão a voz mais poderosa nessa nação. Quando Jesus levanta o menino, ele devolve a ele a capacidade de falar. Escute isso, quando você sair desse congresso, a questão não é seu casamento ficar alinhado. Isso Deus vai fazer com tantos pregadores lindos que estão aqui. Eu vim aqui como um profeta. Deus me deu uma mensagem num avião. Não prega o que você quer pregar, prega o que eu tenho para entregar para esse povo. Porque seus filhos foram planejados, não é por você, é por Deus. Deus tem um propósito com a próxima geração. A próxima geração não pode ser perdida. A próxima geração não ficará nas mãos de Satanás. Eles serão levantados. Eles não estão aqui, mas serão levantados aqui. Eles não vieram, mas serão tocados em casa. E a voz profética será devolvida a estes filhos. E eu e você veremos os nossos filhos pregando, levantando, curando, governando, prosperando, reinando e trazendo o céu sobre as nações, para que Deus seja glorificado. É tão lindo, irmãos, olha o que acontece. No processo da ressurreição do garoto, Deus devolve a ele a comunicação. Deus devolve a ele o que é que põe ordem no caos? Comunicação. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veio Deus e Deus comunicou. E o que estava no caos se organizou. Deus vai usar os nossos filhos. A partir da restauração da nossa casa, Deus vai usar a gente para alinhar nossos filhos. E nossos filhos vão pôr ordem no caos. Deus tem um propósito com a família brasileira. Deus tem um propósito com a casa brasileira. Deus tem um propósito com a nação brasileira. Deus tem um propósito com você. Mais do que te abrir uma porta para prosperar, ter um bom carro, uma boa casa, Ele quer derramar uma unção na tua vida que faça sentido a tua história, que revolucione a sua família. Você é o José da sua casa, o resgatador da história. Irmãos, nós perdemos a autoridade, nós perdemos eles, mesmo vivos à nossa volta. E Deus está dizendo, permitir essa situação, permitir essa luta, permitir essa prova, para trazer todos vocês de volta ao meu propósito. 3 coisas acontecem nesse texto, que são proféticas. Eu quero que você fique em pé, que eu quero profetizar na tua vida, e depois vamos orar. 3 coisas estão nesse texto. Leia para você ver. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Faz assim com as suas 2 mãos, você e sua esposa. Pega e agarra ela, sem dar pescoção. Agarra assim, ó. Faz assim com as 2 mãos. Está no texto. Olha o que Jesus diz. Que após o processo estabelecido, olha o que ele fala para a mãe. Eu te restituo. Eu te devolvo o que foi roubado de você. Essa noite o Espírito de Deus falou comigo sentado ali. É uma noite de Deus restituir coisas que foram tiradas de nós, coisas que foram roubadas de nós, coisas que Satanás teve coragem de se apropriar de nós, como fez em Ziclag com Davi. Teve coragem de passar lá e passar o cerol em tudo, e Davi foi atrás e buscou tudo que era dele. Deus está mandando dizer a essa igreja, a esse povo, no seu estado, no seu lugar que você veio, o Espírito de Deus te trouxe aqui para te restituir.
tu ir. Tudo que é teu te será devolvido. Se você crê, feche a mão, encha o peito aí, abrace de volta. Se tem nome, diga: eu creio, é meu. E se você pode, joga a tua mão lá em cima e dê um brado de vitória, um brado de louvor, glorificando o nome do Senhor aqui essa noite. Oh, amanassara, xaralabaia. Oh, aleluia. Segunda coisa, faz assim para receber. Eu quero fechar. Jesus devolve à mãe tudo que ela tinha perdido. Mas o texto vai dizer que ali se levantou um grande profeta e Deus visitou seu povo. Eu acredito, não estou falando de igreja, e entendam bem o que eu estou falando. Haverá grandes milagres em grandes ministérios aqui representados. Mas escute isso: os maiores milagres desse tempo não serão na igreja e não serão em ministérios, serão na sua casa. Abraça aí sua esposa e receba essa palavra. Um tempo de visitação de Deus está começando no seu casamento, está começando na sua família, está começando na sua casa. Deus decidiu entrar na tua casa e mudar a placa de entrada. Todos saberão que a glória da segunda casa será maior. Se alguém tem fé para receber essa palavra, dá um brado de louvor, dá um brado de adoração. Oh meu Deus, oh meu Pai. Oh, araba. Prepare-se para ver gente curada na sua casa. Prepare-se para ver gente liberta na sua casa. Prepare-se para grandes ressurreições na sua casa, em todas as áreas. E eu vim aqui com essa palavra. Há vários focos, há vários serviços fúnebres abertos, há várias covas abertas à sua volta. Relacionamento, finanças, saúde, moral de família, filhos. Eu vim aqui como um profeta. Eu não vim pregar para você gostar de mim. Eu vim dizer a você: o Espírito Santo de Deus me diz: os funerais, Josi, os funerais, as covas ficarão vazias. Não é noite de morte, é dia de ressurreição, é dia de vida. Está cancelado, meu irmão. Está cancelado, querido. Eu queria orar. Me permite orar, Josué? Eu queria fazer uma oração. Ouça bem. Se Deus falou com vocês, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Eu já estou aqui. Não estou pregando para ninguém, estou pregando para mim. Não estou mandando recado para ninguém, estou mandando um recado que Deus me deu. Mostro para você na minha Bíblia como é que está escrito. Deus falou consigo, pede licença. Pega a tua mulher, pega aí quem está com você e venha para a gente orar. Chega bem perto do altar, toca o altar, põe a mão no altar. Eu saí daquela casa naquela madrugada e tive a honra de celebrar as pratas daquele casal. Tive a honra de celebrar um culto de ação de graças pela vitória que tiveram. Tragédia anunciada, velório cancelado, Deus foi glorificado. Aqui também não vai ser diferente. Pode ter tido, antes de você chegar para cá, confusões, lutas, impedimentos e tragédias anunciadas. Está cancelada a obra do inferno, cancelada a obra das trevas, está cancelado o que o diabo armou fazer. É tempo de ressurreição. É tempo de você viver o melhor de Deus na sua família. É tempo da sua casa ser um lugar de vida e ressurreição. Prepare-se, Deus vai visitar a sua casa. Pastor, por que o senhor está falando isso? Que o dia que Deus me deu essa palavra, meu filho me acordou de madrugada. Pai, tinha um anjo lá no meu quarto agora.
Pai, Ele tocou em mim e disse: levanta, levanta, porque eu tenho uma obra contigo, garoto. E Ele me levou, me mostrou onde estava, no quarto dele. Nós ajoelhamos lá. Douglas, você não sabe como é lindo você ver. Eu vou ter o privilégio que seu pai está tendo de te ver pregar. Quando eu te vejo pregar, eu glorifico a Deus e eu falo no meu coração: vou ver meu filho assim. Vou ver meu filho casado com filhos assim, dando fruto. Porque Satanás quer calar a voz profética dos nossos filhos. E ele faz, sabe como ele faz? Ele põe a gente em luta. Ele põe a gente em guerra. Ele põe a gente em sentimentos estranhos. Irmãos, põe Satanás para fora. Põe o diabo para fora. Lembre-se que a autoridade do Senhor foi compartilhada com você. E diga para ele: Satanás, na nossa casa não tem mais nada para você. Pode sair. Hoje à noite aqui, meu irmão, a cabeça da serpente do divórcio vai ser esmagada. Você está ouvindo? A cabeça da serpente do divórcio vai ser esmagada. E Deus vai ser glorificado. Você puder ficar de frente com a sua esposa para orar junto, porque a gente vai orar junto. A gente vai orar junto. E eu estou pedindo, se Deus falou que você sai do teu lugar, não fica nas suas cadeiras. Você precisa entender isso. Você precisa entender esse propósito espiritual para essa reunião. Isso não é um congresso comum, isso é um dos maiores congressos de casais do Brasil. Nós vamos ouvir falar do que Deus vai fazer só na eternidade, porque são incontáveis as manifestações de Deus. Mas Deus está fazendo coisas aqui tremendas. Entra nesse vale e começa a profetizar nesse vale: vida, 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 vida. Começa a orar comigo agora, Pai. Começa a orar agora. Se vocês estavam brigados, é hora de fazer conserto. Se vocês não sabem orar, é hora de aprender a orar. Começa a orar comigo, Pai. Eu quero te glorificar. Quero te adorar por estar aqui. Eu quero te louvar porque lá na minha retaguarda está a Beta, está a Beli, está o João, está a nossa família. E temos podido dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. E esse vai ser o resultado destas ministrações, desses dias. Não é só sair de um lugar e vir para cá. Não é só o Congresso Nacional. Senhor, vai ser uma explosão espiritual. Vai ser uma mesa no deserto, banquete com pão na mesa. Porque, Pai, no teu nome estamos pedindo: restaura a autoridade e o altar dessa casa. Restaura o poder espiritual dessa família. Senhor, essa família está sendo levantada agora. E a placa que estava lá fora: confusão, intriga, imperfeição, miséria, guerra, divórcio, ela está sendo trocada. E alguém está lendo lá na placa, está lendo uma palavra: ressurreição, vida, propósito, reino. Pai, eu estendo a minha mão aqui agora e ordeno que haja cura. Ordeno que haja cura. Pai, quebramos pela autoridade do Senhor as sentenças de morte, as sentenças de fracasso, as sentenças de divórcio, as sentenças de miséria que o diabo implantou, sejam quebradas agora. Libera o teu povo para receber a palavra. Libera o teu povo para receber a tua bênção. Visita os nossos filhos. Levanta a nossa família. Devolve a voz profética aos nossos filhos. Que a nossa casa seja um lugar onde a tua presença é real. Que a nossa casa seja um lugar de milagres. Que a nossa família seja uma família edificada sobre a rocha. Pai, nós liberamos vida aqui pelo teu poder. Toca o físico, toca a mente. Quebra as cadeias hereditárias e espirituais da malignidade. Liberamos uma palavra de Deus e dizemos: venha vida, venha vida, venha vida de cima, venha vida do trono, venha unidade que vem do céu. Oramos no teu nome, oramos no teu nome, oramos na tua autoridade. Nos unimos como teu povo, nos unimos como tua igreja e recebemos pela fé esse novo tempo, esse novo tempo, Senhor, este novo tempo da tua parte, este novo tempo do teu coração, este novo tempo que vem da tua parte para as nossas vidas.
Oramos em nome de Jesus e dizemos: está feito. No teu nome está feito. No teu nome está feito. Para a tua glória está feito. Para o teu louvor está estabelecido. Quem crê diga eu creio. Quem crê diga eu recebo. Sobre a minha casa a tua palavra. Na minha casa não vale sentenças. Na minha casa os funerais são cancelados. A minha casa é um lugar de vida, é um lugar de céu, é um lugar de bênçãos. Em nome de Jesus, dá um brado de vitória glorificando o nome do Senhor. Dá um brado de vitória glorificando o nome do Senhor.